começa a nossa conversa com Erval Sampaio. Doutor Erval, o senhor concorda com esse posicionamento de Felipe Cortez, o advogado de Rosalba Ciarline? Boa tarde, Carol. Boa tarde, Bruno Barreto. Inicialmente eu queria parabenizá-los por esse excelente programa. Desde segunda-feira nós estamos acompanhando também ao Sistema TCM de Comunicação por trazer um programa com jornalistas jovens como vocês, mas que já provaram aqui em Mossoró região a competência e principalmente a isenção do próprio grupo e a isenção de vocês com relação à notícia que deve ser a notícia isenta, totalmente imparcial, a notícia fiel e os comentários, mesmo que ora um ou outro não concorde com os comentários de vocês, mas os comentários sejam na linha técnica, na linha política, numa linha de independência total, que eu acho que é um dos maiores bens que o povo tem e a gente não consegue compreender, a liberdade de imprensa, é a liberdade da manifestação de pensamento. Isso é muito importante. E esse direito parece que a TCM, através desse programa de vocês, vai atingir. Porque nós precisamos, principalmente aqui em Mossoró, com todo respeito a quem possa pensar em contrário, e até porque eu já disse isso em minhas decisões, a imprensa aqui de Mossoró é uma imprensa muito ligada à questão da politicagem, ou seja, é uma imprensa de um lado, uma imprensa de outro, é um jornal de um lado, é um jornal de outro, é uma rádio de um lado, é uma rádio do outro, quando isso não deve haver. Nós devemos ter veículos de comunicações que pode até ser que o jornal fica lá, ter o editorial de um lado, o editorial do outro, desde que não haja exageros, principalmente no período eleitoral. Mas não dá, é para você ter uma imprensa que sempre defende interesses pessoais de um determinado grupo político, de um lado e de outro, e ficar sempre a informação deturpada, a informação chegando do jeito que aquele detentor do efetivo poder é quem domina. E nós sabemos que aqui no Brasil é assim que funciona. Os meios de comunicação social nesse país, a maioria esmagadora dele, dos sistemas, principalmente de TV aberta e das rádios, são concedidas a políticos, a grupos políticos de norte a sul do país. Você pode olhar quem é que tem a concessão da Rede Globo, quem é que tem a concessão do SBT, quem tem a concessão da Rede Bandeirantes e das outras diversas TV abertas, se não são grupos políticos tradicionais que vêm se mantendo ao longo dos últimos anos, utilizando desses meios, e para mim, uma das maiores agressões à Constituição e à legislação eleitoral, que é o abuso do poder midiático e a potencialidade que esse abuso tem. Feito esse pequeno introito, como vocês sabem que eu, evidentemente, eu sempre gosto de fazê-lo e contextualizar, e o respeito que eu tenho, sabe, a figura do Dr. Felipe Cortez, um grande advogado, já tive o prazer de trabalhar com ele diversas vezes, não é? Não só a nível de julgamentos eleitorais, processos cíveis e até mesmo no tribunal, quando atuei como desembargador, mas com todo respeito à sua excelência, não é? O Dr. Felipe Cortez não falou a verdade, não é? Ele realmente, claro, e eu respeito, é o interesse dele, ele é parcial, tem que defender os interesses da ex-governadora, a quem pessoalmente eu não tenho nada contra. Mas o que me chama a atenção, Bruno e Carol, é ele dizer que a ex-governadora Rosalba Ciarline não cometeu nenhuma ilegalidade na eleição de 2012. Ele deve ter feito isso com um caráter retórico, alguma coisa, porque, com todo respeito, o Tribunal Superior Eleitoral confirmou todas as ilegalidades feitas pela governadora. Eu vou usar um pouquinho da retórica dele, a exceção da ilegalidade com relação à potencialidade do caso do Poço, porque até a ilicitude do Poço, que ele disse desde o começo que era o processo mais fácil, né? O processo eu condenei no processo do Poço, o tribunal confirmou, e o próprio TSE confirmou também a ilicitude do fato de se utilizar de poços artesianos para conseguir, inclusive, uma expressão utilizada depois. É bom vocês olharem a primeira manifestação da ilustre relatora, a ministra Maria Tereza. Ela chega a dizer que a ex-governadora se utilizou do flagelo da seca, expressão dela, porque disseram que eu que uso expressões diferentes, não é? Foi ela que usou a expressão e, evidentemente, ela mudou de opinião.
e só disse que a construção, a feitura de um único poço artesiano não, evidentemente, caracteriza, segundo ela, o abuso de poder. Então, não tirou a ilicitude. E com todo respeito, né? Mas ainda dizer que não houve nenhuma ilicitude da governadora. A maioria das ilicitudes confirmadas pelo TSE em 10 processos, inclusive todos os nossos foram confirmados, à exceção desse caso, que não retirou a ilicitude. Repito, a ilicitude do caso do Poço foi reconhecida e até mesmo a conduta vedada do julgamento de hoje foi considerada a conduta vedada, porque há uma incoerência interna no julgamento de hoje, com todo o respeito que eu tenho ao tribunal, e eu vou na segunda parte atacar, mas nessa primeira parte, já que você me pergunta sobre o doutor Felipe, eu não sei onde foi que ele viu isso, porque o próprio TSE confirmou a maioria das ilicitudes da governadora, que, se você for fazer uma análise, foi a maior infratora do processo eleitoral de 2012. Porque a ex-prefeita Cláudia Regina e o vice-prefeito não cometeram nada diretamente. Houve cometimento de atos também da ex-prefeita Fafá Rosado. Houve também cometimento de atos de um empresário, de um grupo econômico. Houve também do próprio município, abuso de poder político do município. E houve atos dela, pessoal, da governadora, confirmados pelo TSE. Por isso que me impressiona, doutor Felipe, confirmados. Eu estou falando de algo que talvez já tenha até transitado em julgado. A multa? A multa, eu não quero nem... Eu tô parando, Bruno, nesse caso da multa, porque a multa eu tenho tanta coisa para falar ainda sobre o julgamento. Eu tô dizendo os casos passados, porque Sua Excelência disse aqui, nós ouvimos, ou então eu estou com o ouvido ruim, vocês me corrijam. Ele disse que a governadora não cometeu nenhuma ilicitude. Foi isso mesmo que eu ouvi? Isso. Isso. Então ela cometeu várias. Agora, se ela não estava no polo passivo das ações que eu reconheci a ilicitude dela, do ato dela, e que foram todos confirmados pelo TSE, à exceção da potencialidade no caso do Poço, aí você tem que perguntar ao doutor Marcos Araújo, porque foi ele que não colocou a governadora no polo passivo e ele justifica que foi uma estratégia processual. Mas repito, a maioria das ilicitudes cometidas no processo eleitoral de 2012 foram da ex-governadora Rosalba Ciarline. Aí eu pergunto agora... E confirmadas pelo TSE. Eu pergunto agora ao senhor. Nós já noticiamos aqui, falando em Marcos Araújo, que ele vai entrar com embargo de declaração. Eu já tentei explicar aqui, mas o senhor explica muito melhor do que eu o que é um embargo de declaração e se isso pode mudar o resultado do julgamento. Olha, vocês sabem que eu não gosto muito de comentar processos concretos, principalmente esse que não foi feito por mim. Todos os processos que nós julgamos nas eleições de 2012 já foram devidamente solucionados, né? E esse processo foi julgado à época pela doutora Ana Clarice. Mas eu resolvi, desde a confirmação de todos os processos, repito, todos os meus processos, as ilicitudes que eu reconheci, não é para fazer média e dizer que eu sou o cara, não, que eu não preciso disso, não. É para justamente a gente tentar tirar como exemplo, principalmente para o próximo pleito, e para a gente melhorar essa questão de que as eleições são muitas vezes ganhadas no grito ou ganhadas na força do abuso do poder econômico, do abuso do poder político, da compra de voto. Então é isso que eu estou fazendo, porque eu, além de juiz, e não estou mais nem como juiz eleitoral, eu sou um cidadão indignado com a corrupção, em especial com a corrupção eleitoral, e continuarei minha luta. Por isso que eu estou ouvindo algumas emissoras falar. Então, objetivamente falando, tá? Eu vou comentar por isso. E com todo o respeito que eu tenho ao Tribunal Superior Eleitoral. Há uma coerência interna no julgamento de hoje muito grande. Primeiro ponto, bem objetivo. Uma incoerência. Uma incoerência, na realidade há várias incoerências, mas eu vou apontar a mais relevante e que justifica, no meu entender, o uso do recurso dos embargos de declaração, a qual o doutor Marcos Araújo disse já que iria aventar. E eu acho que pode ter provimento sim. Por quê? Eu vou logo por uma coisa mais simples para vocês. O que é? Quando se alega uma omissão, uma contradição ou uma obscuridade. A contradição no julgamento de hoje, com todo o respeito que eu tenho a esse ilustre órgão, tá? Mas eu acho que nós temos que se posicionar às vezes, e eu tô sendo ético porque eu falo hoje como professor, eu falo como estudioso do tema. É patente. Por quê? Porque esse caso que foi trazido no julgamento de hoje como conduta vedada, que é o fato do uso do avião, ele já foi considerado ilícito como abuso de poder, que é bem pior do que a conduta vedada.
ele foi considerado a unanimidade. Então veja, a mudança de posicionamento de alguns magistrados, a exceção da ministra Luciana Lócio, que ressalvou que não tinha acompanhado nessa parte, porque ela tinha pedido, realmente ela ressalvou que ela não foi incoerente, porque ela tinha pedido vistas. Agora, veja bem, com todo o respeito que eu tenho, o julgamento de hoje, ele saiu 4-3, com fundamentos diferentes entre os próprios ministros. O ministro Admar Gonzaga, ele disse que não havia conduta vedada, quando o TSE disse que o mesmo fato, a vinda dela 87 vezes e a maioria delas, que eu não me lembro os detalhes, sem qualquer agenda administrativa aqui, é abuso de poder. Em uma ação minha, a IJE, e em outra na AIME. 2 vezes esse fato foi reproduzido, eu julguei, o TRE confirmou e o TSE confirmou. Então como pode agora haver uma mudança? E mais, como é que um fato pode ser considerado mais grave, que leva à cassação de Cláudia, e agora esse mesmo fato é considerado diferente e leva à absolvição de Cláudia? Como é que pode um fato, ao mesmo tempo, ser grave, abuso de poder, e agora ser não grave, e inclusive a possibilidade de não ter sido conduta verdade? Porque o grande problema da multa, realmente o Bruno tem razão, que ele está acompanhando muito esses casos há muito tempo. A questão da multa de Rosalba é porque ela perdeu, o recurso parece que foi intempestivo. Intempestivo no TRE. Que eu não acompanhei essa situação. Então isso fez com que a questão da multa ficasse já decidida. Mas olha que incoerência. Se ela cometeu uma conduta vedada, que foi considerada pelo TSE como abuso de poder, bem recente, a unanimidade, como é que esse mesmo fato, em outro processo, não é considerado suficiente para levar à cassação dela? Doutor Erval, o caso Você está entendendo? Então isso alguém tem que explicar, pelo menos explicar. Nós temos que, como homem público, nós temos que poder explicar. Eu não tenho nada contra isso, governadora, tá? Ave Maria, até gosto pessoalmente, todo mundo. Quem não gosta de mim, talvez sejam eles, porque eu faço valer a Constituição e a lei. Mas eu estou dizendo aqui para contextualizar um fato. A maioria dos atos ilícitos foram cometidos pela governadora e, segundo o TSE, na absolvição indireta que houve nos dois, havendo multa em um e no outro a não inelegibilidade, ela cometeu ilicitudes no processo eleitoral e ela, particularmente, não está tendo nenhuma penalidade. Somente a ex-prefeita Cláudia Regina, com 11 processos, e agora aquela tese que a gente conversava. Hoje, tanto faz ela ter sido condenada ou não, a prefeita Cláudia. A gente não deixar passar em branco, o tempo já está estourando. Realmente o tema desse é muito complexo. Sobre a questão do impeachment de Dilma, qual é a sua análise que o senhor faz? Veja, essa questão eu venho me debruçando há algum tempo sobre ela. Eu vou ser bem objetivo, até porque o tempo urge. O processo em si que foi acolhido, eu fico muito à vontade para falar dele, em que pese eu não ter todos os detalhes, mas eu analisei a primeira peça e a segunda peça que foi emendada após a decisão do TCU. São fatos gravíssimos e que, no meu entender, discordando da maioria dos juristas, já dariam ensejo a essa abertura inicial, ok? Isso que fique claro. Agora, parece-me indiscutível, e é essa minha preocupação que eu estou chamando a atenção nos vídeos, no texto que eu estou assinando agora no Novo Eleitoral com o colega Márcio Oliveira. Parece-me que o presidente Eduardo Cunha, de modo indiscutível, segurou esse processo, porque são 34 pedidos de impeachment. Eu não sei quantos ele já indeferiu, mas esse ele segurou claramente e parece que ele não quis, vamos dizer, simular, não. Ele até publicizou isso, estava segurando. E quando a sinalização ontem que os 3 deputados votariam no processo dele pela continuidade e daria o quórum de 11 para que o processo continuasse, ele vem guardando esse processo e dá admissibilidade. Isso não é bom, porque confirma o que eu venho dizendo faz tempo, Bruno, você sabe. Os interesses não é publicano, os interesses pessoais são que dominam e não os critérios técnicos ou até mesmo políticos na acepção do termo, não de politicagem, que demonstra o processo de impeachment. O processo de impeachment é um processo super traumático, muito complicado, que mexe em toda a estrutura da democracia brasileira e que não é só jurídico. Por isso que eu estou aqui balizando os critérios técnicos, mas é político. Mas não pode ser só político e nem muito menos só jurídico. Então, para resumir, realmente agora
o confronto moral estabelecido, que Dilma estabeleceu através da nota de ontem, não interessa mais nada. Realmente o fato de Cunha sofrer gravidade muito maior, porque são atos diretos dele de corrupção, pouco interessa agora a Dilma. Parece que a presidente tem que se defender dos fatos e concretos específicos que estão lá e que a comissão deve, nesse momento, estar sendo estabelecida, porque eu ouvi dizer, vão ser 66 deputados, ainda hoje vão ser escolhidos, e aí logo depois nós vamos para a segunda admissibilidade, Bruno, que aí é uma admissibilidade menos precária, porque vai ser pela Câmara dos Deputados, que tem que ter 342 votos, e que leva ao afastamento imediato, automático da presidente, e aí a assunção, que aí é tema para você comentar, do PMDB. Interessante, né? O PMDB sempre fica esperando e as coisas caem no colo do PMDB, porque pode ser que o PMDB receba a presidência da República de graça, como se diz. Eu já vou finalizar. E para concluir depois no Senado Federal, pelo julgamento, pelo Senado, através do presidente do Supremo, ministro Ricardo Lewandowski. Então, para concluir, nós vamos ter muito mais o que falar com relação a esse impeachment. Não tenho dúvida nenhuma. O senhor acredita, o impeachment ele é uma disputa política. O senhor acredita que o peso da sociedade pode definir os rumos desse processo? Rapidinho, responda isso, Eval, em 2 minutos. Eu acredito, não, vou precisar menos, se alguém quiser perguntar outra coisa. Eu acho que sim. Eu só não sei se o povo brasileiro vai acordar para um lado ou para o outro, porque não é que Dilma tem que sair. A Constituição e as leis têm que começar a ser cumpridas, e o povo tem que começar a exigir isso. Exigir que os nossos políticos deixem de ser casuística, deixem de ser, vamos dizer, ligado a interesses que não o interesse da coletividade. Então eu acho que o povo vai fazer a diferença agora. Agora nós não sabemos como é que ele vai se portar daqui para frente, principalmente com a variante, como eu coloquei nesse artigo que eu assino com o Márcio e vem já no nosso site. A peculiaridade de que a presidente Dilma, administrativamente, aí só um comentário para vocês, não está bem. Ela não está bem, ela não se posiciona administrativamente bem com o mandato. Então isso pode influenciar o eleitor a ir contra ela no impeachment, mas isso é errado. Ela não pode ser tirada do poder dela porque a administração dela está ruim. Isso é inadmissível. Impeachment é um processo onde tem que se caracterizar um crime de responsabilidade. Agora, no meu entender, essas pedaladas fiscais, para a gente resumir até pelo tempo, são seríssimos, no meu entender.